pessoal, continuando a aula passada, onde estávamos falando sobre o meio de prova, hoje nós iremos continuando falando a respeito do mesmo assunto. Hoje trataremos sobre perícia e inspeção judicial. A perícia é o meio de prova onde os técnicos, aquelas pessoas que têm a capacidade, certo, de realizar um parecer sobre determinado fato ou coisa, isso por determinação judicial, e apresentando a perícia para o juízo. A prova pericial consiste em exames, vistorias ou avaliações. O exame é um tipo de perícia que consiste na verificação dos fatos do quais o perito extrai uma conclusão também no plano fático, ainda que no campo das probabilidades. Já a vistoria é a simples constatação não conclusiva, ou seja, ele apenas faz a vistoria a respeito daquele negócio sem emitir qualquer tipo de conclusão. E nós temos também a avaliação, que é a atribuição do valor mensurável por comparação objetiva com outros bens e direitos constantes concretamente. Então lá é feito a avaliação para saber qual é o valor daquele bem, certo? Isso aí levando em comparação com outros elementos. O objeto da perícia são aqueles fatos descritos pelo autor na inicial e pelo réu em sua contestação. Isso quer dizer, são aqueles fatos que necessitam de uma opinião técnica para a sua confirmação. Para o deferimento do pedido de perícia, formulado por uma das partes, é imprescindível, certo? Devem estar presentes os seguintes pressupostos para sua realização. Primeiro, a impressibilidade de conhecimentos técnicos ou científicos. B. Necessidade de que tais fatos necessitem serem provados por esse intermédio de tais esclarecimentos ou interpretação. Ocorre ainda que poderá ocorrer a dispensa da realização da prova pericial. Isso quer dizer, se as partes, no momento processual adequado, apresentarem pareceres técnicos ou documentos elucidativos que possam convencer o juiz a respeito de determinado fato, então não é necessária a produção de prova pericial. Isso aí vai ser definido pelo juiz. O que é que acontece? No processo trabalhista, a prova pericial ela é obrigatória nas demandas judiciais que discutam os adicionais de insalubridade e periculosidade. Isso é previsto no artigo 195 da CLT. Esse artigo não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação do laudo quanto à insalubridade e periculosidade, bastando que ele seja um profissional qualificado. Nós temos ainda outras situações em que é necessária a perícia. Então, quer dizer, além da insalubridade e periculosidade, a perícia também é imperiosa nas ações em que se discute a reintegração, isso aí decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, nas lides também que se discute valores pecuniários controvertidos. Aí nós teríamos a questão da perícia contábil, que é a questão de apuração das horas extras, mediante controle de jornada, diferença de comissões, reclassificação. Aí é necessário que seja feito por meio de perícia contábil. Desculpa. Nós também temos nas liquidações trabalhistas. Isso quando a sentença é ilíquida, um todo em parte que necessita e há controvérsia entre os cálculos apresentados pelas partes ou por outros motivos. Então isso quer dizer que o quê? A reclamante apresenta um cálculo, o reclamado apresenta outro cálculo. Há uma controvérsia entre esses dois, certo? Então necessariamente pode ser nomeado um perito contábil para apresentar qual é o cálculo realmente do valor devido nessa presente demanda. Nós ainda temos a perícia grafotécnica, que é quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou falsidade de documento. Aí ele será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados. Inclusive nós vimos essa questão do incidente de falsidade em que é realizado a questão da perícia. Então nós vemos que essa é uma situação que pode ocorrer, a questão da perícia grafotécnica. Nessa questão da perícia, qual é a principal figura? É o perito. Então, nós temos que ver que o perito é um técnico ou especialista, o qual opina sobre questões propostas pelas partes ou pelo juízo.
auxiliando o órgão jurisdicional no esclarecimento dos fatos necessários para a prolação da decisão. O perito ele deverá cumprir o encargo que lhe foi cometido, certo? O qual teve sua incumbência. Isso independente de termo de compromisso. Ele pode ainda se excusar, isso quer dizer que não pode ser o perito naquela demanda, ou ser recusado por impedimento ou suspeição pelas partes. Se o juiz aceitar a escusa, quer dizer, a questão do perito dizer que não pode funcionar aquele processo, ou julgar procedente a impugnação da parte quanto a impedimento ou suspeição, aí o que acontece? O juiz nomeará um novo perito. É importante ressaltar que o perito ele é fundamental na questão dessa realização da perícia. Então, se ele por dolo ou culpa prestar informações inverídicas, ele responderá pelos prejuízos que causará a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos. E isso independentemente das demais sanções legais, devendo ainda o juiz comunicar o respectivo órgão de classe para a adoção das medidas que entender cabível, já que o crime de falsa perícia ele encontra-se previsto no artigo 342 do Código Penal. Então quer dizer que o perito ele não é somente aquela parte, não é somente que tenha que fazer a perícia, ele ainda tem a responsabilidade. Então existem deveres e direitos, né, na questão do perito. Na realização da perícia, as partes ainda podem indicar os assistentes técnicos, os quais deverão apresentar seus laudos no mesmo prazo assinado para o perito, sob pena de não serem considerados, inclusive com seu desentranhamento dos autos. Isso está previsto no artigo 3º da Lei 5.584 de 1970. Se o juiz entender que se faz necessário ainda prestar esclarecimento, ele poderá arguir o perito e os assistentes técnicos em audiência. Essa é uma previsão contida no artigo 827 da CLT. Após a designação judicial da realização de perícia, as partes poderão indicar os assistentes técnicos e apresentar o quesito no prazo de 15 dias, conforme o artigo 465 do CPC. Ainda após a apresentação do laudo, as partes ainda poderão apresentar os quesitos suplementares, os quais serão deferidos ou indeferidos pelo juiz da causa. Se houver ainda a formulação desses quesitos, o juiz terá que dar ciência à parte contrária, além de notificar o perito para ele responder a esses quesitos que é formulado para a elucidação da questão. Além das partes, o juiz ainda também pode formular os quesitos para esclarecimento do litígio. Então, quer dizer que na formulação, na confecção do laudo, o perito ele deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como chegou àquela conclusão. Sendo que, primeiro, é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Saliento ainda que, para o desempenho da sua função, peritos e assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiro de repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, desenhos, fotografias, outros elementos necessários para fornecer os elementos necessários para o deslinde da questão. É importante ainda mencionar que as partes têm um prazo para impugnar o laudo pericial. Se, por um acaso, a parte não impugna o laudo pericial, bem como não solicita os esclarecimentos, a rigor, o que é que acontece? Ela sofrerá por sua inércia, não podendo assim discutir a prova pericial em outras fases do processo. Com a apresentação do laudo, do perito e dos assistentes técnicos, se a matéria não for suficiente para o juiz emitir
a sua conclusão, se ele não conseguir chegar a uma conclusão, o que é que poderá ser feito? O juiz ele poderá determinar a realização de uma segunda perícia, a qual terá por objeto os mesmos fatos que recaiu sobre a primeira, mas ela destina-se tão somente a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu, não podendo, assim, substituir por completo a primeira perícia realizada. Isso encontra-se previsto no artigo 480, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. De qualquer forma, o juiz ele não está vinculado à conclusão do laudo pericial ou dos pareceres dos assistentes técnicos, devendo formar sua convicção por todos os elementos probatórios constantes nos autos. Isso encontra-se previsto no artigo 378 e 479 do Código de Processo Civil. Uma importante alteração foi realizada com a reforma trabalhista, que foi quanto aos honorários periciais. Os honorários periciais hoje, certo? Encontra-se previsto no artigo 790-B da CLT, ele estabelece que o pagamento pelos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Isso significa que é a parte sucumbente no objeto da perícia que deverá arcar com os honorários periciais, mesmo que seja beneficiária da justiça gratuita. Então, o que é que acontece? A parte sucumbente na perícia é que deverá arcar com os honorários periciais. Então, isso mesmo se ela for beneficiária da justiça gratuita. Então, se a parte for beneficiária, mas for sucumbente, ela deverá arcar com os honorários periciais. Continuando, nós ainda temos outro como meio de prova a questão da inspeção judicial. A inspeção judicial é um meio de prova auferido diretamente pelo juiz. O que é que acontece? O juiz, de ofício a requerimento da parte, em qualquer fase do processo, ele inspeciona pessoas ou coisas, a fim de esclarecer sobre o fato que interessa a decisão da causa. Para sua realização, o juiz poderá estar assistido por um ou mais peritos técnicos. O juiz vai lá, quando ele realiza a inspeção judicial, ele se locomoverá, irá até o local onde se encontra o objeto da inspeção, quando julgar necessário para melhor verificação ou a interpretação dos fatos que deva observar. Isso, certo? Ele irá lá onde se encontra o objeto, ou irá também quando a coisa não puder ser apresentada em juízo, sem consideráveis despesas ou graves dificuldades, bem como se pretender a reconstituição dos fatos. Então, quer dizer, ele vai realizar a inspeção judicial onde se encontra a coisa ou o local onde tem o objeto da inspeção, vai lá verificar presencialmente, e isso pode ser de ofício ou a requerimento da parte, certo? E ele pode inspecionar pessoas ou coisas a fim de esclarecer sobre o fato que interessa a decisão da causa. Então isso, para o juiz, ele vai lá com o intuito de verificar o que é que realmente acontece. Nós temos ainda que verificar que é assegurado às partes o direito de assistir à inspeção. Isso eles têm o direito de assistir à inspeção, vai prestar os esclarecimentos e fazendo as observações que considerem de interesse para a causa. Isso é previsto no artigo 483, parágrafo único do CPC. Encerrada a diligência, isso quer dizer, encerrada a inspeção judicial, será lavrado um auto circunstanciado, mencionando tudo que for útil ao julgamento da causa, inclusive, se necessário, instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e ative o sininho no canal, para quando nós postarmos novos vídeos, vocês serem notificados. Beijo da Ju!